média aritmética simples, né? Essa é a nossa primeira medida de tendência central, são 3. Tá? Então, como é que é definido a média aritmética simples de um conjunto com n elementos? Tá? Então, dados os elementos x1, x2, x3, reticências xn, então observe n elementos, a média aritmética vai ser representada por x barra, vai ser o somatório de todos esses elementos, né? Ou seja, o somatório do xis com o i, que é o índice aqui, ó, variando de 1 até n, ok? Com i variando de 1 até n, dividido por n, tá certo? Então, a média aritmética é o somatório, esse símbolo aqui é o somatório, de todos os xis elementos dividido pela quantidade de elementos, que são n elementos aqui. Ó. Então, isso é a mesma coisa aqui. A média aritmética vai ser o somatório dos elementos, então vai ser x1 mais x2 mais x3 mais reticências até o último elemento, xn, dividido pela quantidade de elementos, que são o que? N elementos. Então, essa expressãozinha aqui me dá a média aritmética simples, né, de n elementos. Ok? Então, é uma formulazinha que a gente vai guardar. Então, pegando o nosso primeiro exemplo aqui, os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio em certo bimestre do ano letivo. Tá? Então, você tem aqui, ó, 8 notas, né, das 8 disciplinas, ele quer a média aritmética desses elementos. Então, eu estou aqui com x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Então, a média aritmética, a gente já sabe que vai ser o quê? A soma, né, de todos os elementos. Então, vai ficar o quê? 7,5 mais 6, né, mais 4,2 mais 3,9, né, mais 4,8 mais 6,2 mais 8 mais 5,4. E essa soma aqui, ó, a gente vai dividir pela quantidade de elementos, que são o quê? 8 elementos aqui, ó. Ok? Então, bem tranquilo. Então, fazendo a continha aqui, quando você soma esses elementos todos, você vai obter 46, né, a soma desses 8 valores, dividido por 8. E isso aqui vai me dar 5,75, que é a nossa média pedida no problema. Tá certo? Então veja que é bem tranquilo, né? Calcular a média aritmética simples, você vai somar todos os elementos e vai dividir pela quantidade de elementos. Vamos ao segundo exemplo. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de 1.315 e 1.450, qual será a nova média salarial da loja? Tá? Então vamos anotar os dados. A média dos salários de 15 funcionários. Então eu tenho 15 funcionários, eu tenho 15 salários. X1 salário 1, salário 2, reticências, até o salário 15. Né? 15 salários. E a média salarial desses 15 funcionários, né? Ele fala aqui que é de 1.323, né? R$1.323. Aí ele continua, se forem contratados mais 2 funcionários, olha, forem contratados mais 2 funcionários, aí ele dá o salário de 2 funcionários, ó, com salários de 1.315 e 1.450. Qual será a nova média salarial da loja? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou passar aqui, ó, a ter mais 2 funcionários. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho os 15 salários iniciais, x1, x2, reticências, x15, né? Os 15 salários iniciais, e mais os 2 salários dos outros 2 funcionários, que é de R$1.315 e R$1.450. E ele pede a nova média salarial, a nova média. Qual vai ser
a média desse novo grupo, né, de funcionários. Ok? Então, o que a gente sabe? Que para calcular a média salarial, né, eu vou somar os salários de todas as pessoas, né? No caso, vou somar os 17 salários aqui, né? Porque são 15 salários com mais os dois aqui, ó, e dividir por 17. Então, o que ele quer é isso, ó. A média vai ser o somatório de todos os salários, né? Vai ser quem? X1 mais X2 mais reticências, X15 mais 1.315 mais 1.450, né? E vou dividir essa soma pelo total de elementos, no caso agora, que são o que? 17, né? Porque eu tinha 15 e acrescentar o que? Mais 2 salários aqui. Então, minha resposta vai estar aqui, ó, tá? Então, o que eu preciso saber para resolver, né? Para terminar a questão? Eu preciso descobrir quanto é que vai dar essa soma aqui, ó, de x1 até x15, ó, que aí, descobrindo esse valor, eu vou substituir e vou somar com esses dois valores e dividir o resultado por 17, tá? Então, vamos parar aqui e vamos analisar a situação anterior. Ele disse o quê? Que a média dos 15 salários iniciais, né, era 1.323. Como é que eu calculo essa média, né? Eu vou somar, né, os 15 salários, né, x1 mais x2 mais reticências até x15, né? E vou dividir pela quantidade de elementos. No caso aqui são 15 salários. Tá? Só que essa média aqui, ó, vai dar quanto? 1.323. Ó. Então, isso aqui eu vou igualar a quanto? A 1.323. Então, o que, que a gente vai obter? Ó? x1 mais x2 mais reticências, x15, ok? Dividido por 15, isso vai me dar como média 1.323, tá? Então, a média dá 1.323. E daqui, olha, eu tenho essa fração, né? E 1.323 é 1.323 sobre 1. Então, quando eu tenho uma fração igual a outra, né? Uma fração igual a outra, eu tenho uma proporção. Eu posso fazer o quê? Meios e extremos, ó, aqui. Então, vai ficar x1 mais x2 mais até x15 vezes 1 dá a própria soma, né? Então, vai ficar x1 mais x2 mais x15, né, vezes 1, né, que é igual a 15 vezes 1.323. E 15 vezes 1.323, ó, você vai fazer sua continha aí, você vai obter 19.845. 19.845 é o que você vai obter desse produto aqui, tá vendo? Então, eu já descobri o quê? Que a soma dos 15 salários iniciais dá 19.845, que é exatamente o que eu preciso para completar a resposta aqui, ó, a pergunta dele. Então, qual vai ser a média do novo grupo? Vai ser o somatório, né, de x1, observe, até x15, ó, essa soma aqui, ó, a gente acabou de descobrir que é 19.845. Então, eu vou substituir isso por 19.845 mais 1.315 mais 1.450 dividido por 17. Fazendo a conta, né, somando esses valores, você vai encontrar 22.610, né, dividido por 17, tá? 22.610. E aí, fazendo a conta, só um momento, 22.610, e aí, fazendo a continha, você vai encontrar 1.330, que é a média do novo grupo formado, tá certo? Então, veja que
foi bem tranquilo, a gente resolveu utilizando aqui apenas, né, a definição de média. É isso aí.